administração da tua casa, com temor, tremor, transparência e ousadia, possa gerir todo o recurso que vem para a tua casa e que nós possamos glorificar o teu nome com tudo que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como hoje esse dia está especial, eu não sei se você pode sentir isso, mas existe uma presença tão especial de Deus e que faz a gente perder até o nosso próprio controle emocional. E não é por emocionalismo não, irmão. Quando é Deus realmente que está nos tocando, nos visitando, a gente não consegue se conter por tanta coisa boa que o Senhor está fazendo e pelo sustento e pela graça dele. E Deus colocou uma palavra especial para nós nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse conosco aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Nós vamos ler apenas um versículo no início. Uma pergunta, e nós vamos tentar responder ela aqui. Lucas 10, 29 diz: quem é o meu próximo? E essa pergunta, ela é muito importante, porque o contexto dela estava rodeado de situações onde alguém estava tentando colocar Jesus à prova. E aí quando a gente faz a leitura do contexto do capítulo 10, na verdade nós estamos diante da parábola do bom samaritano. E por que essa pergunta veio? Quem é meu próximo? Quando nós vamos para o texto, e eu creio que seja importante fazermos essa leitura, no versículo 25, começa assim, do capítulo 10. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus então lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de tirar-lhe a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhes parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa parábola é conhecida, eu só deixei alguns recortes aqui, fiz a leitura inteira para que a gente pudesse se contextualizar um pouquinho. O tema da mensagem dessa manhã: aproxime-se do seu próximo. E alguém vai dizer: é estranha essa expressão, se aproximar do próximo. Se é próximo,
eu não preciso me aproximar. Mas aí eu faço uma pergunta. Se Jesus fez uma pergunta e o homem fez pergunta, eu vou também fazer uma pergunta aqui. Será que a gente sempre está próximo do próximo como deveríamos estar? Ou será que nós temos muitas pessoas próximas de nós? Porém, contudo, todavia, entretanto, a gente não está tão próximo assim. Subtema, não está aqui, rompendo barreiras e vivendo o amor genuíno. A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais poderosas que Jesus contou, não apenas por sua simplicidade, mas pela forma como desafia radicalmente a nossa compreensão sobre o que significa amar. Gente, trocando em miúdos, Jesus estava dando um tapa, lembra do desenho? Eu não sei, acho que era o Pica-Pau, que ele jogava uma bigorna dentro da luva, e para falar que estava dando um tapa com a luva de pelica, só que ele jogava a bigorna dentro e acertava o cara e o cara voava longe. Eu acho que era o Pica-Pau. Mas é mais ou menos isso que Jesus fez com aquele intérprete da lei, com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Jesus nunca condenou nenhum deles por heresia. Porque aqui é um ponto interessante. Você nunca vai encontrar nas páginas do Novo Testamento nenhum tipo de condenação a uma fala ou ensino herético por parte dos fariseus ou dos mestres da lei. Jesus sempre condenou a hipocrisia destes, porque sabiam a verdade, o que precisava ser feito, mas eles não viviam a mensagem que eles pregavam. Por isso que eu falei que Jesus não só jogou uma bigorna, acho que ele jogou uma carreta dentro da luva e saiu girando a luva em cima daquela turma. E como que Jesus fazia isso? Contando algumas parábolas que se tornavam extremamente incômodas aos ouvidos daqueles que começaram a compreender aquilo que ele estava falando. E olha que interessante, a pergunta, né? Quem é meu próximo? Essa pergunta surge num contexto específico. Aquele homem, aquele intérprete da lei, ele já sabia a resposta teórica de como herdar a vida eterna. Ele respondeu certo. Ele fez uma pergunta, é aquela famosa pergunta retórica. A pergunta que o cara faz já tendo a resposta. Mas ele falou, o que eu faço para herdar? O que Jesus falou? E aí? Né? Eu sei a resposta. Eu tenho que amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Jesus falou assim, parabéns. Eu ia falar, estou parafraseando aqui agora, já estou a gente vai ter até dia 30 de tornando um pouco ficção aqui o momento. Parar. Mas ele falou, joia, E na semana passada, faz isso foi na quinta-feira, e você vai viver. passada, né? E o que é viver? Era ele continuar eu vivo? comecei a Não, pedir algumas ele estava coisas falando de pra ele, eternidade. Deus me incomodou. Faça isso, e a eternidade, meu irmão, é o teu endereço final. Pode ficar tranquilo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, nota 1000 para você. Jesus estava trocando essa conversa com esse intérprete da lei. Mas o que é interessante? O intérprete da lei estava querendo estabelecer limites para o amor, para a prática desse amor. E diferentemente desse intérprete, Jesus, toda vez que foi indagado sobre qualquer tipo de regramento ou limitação para a prática de princípios que ele ensinava, ele sempre respondia diferente. Eu vou dar um exemplo. Quando Pedro chegou para Jesus e falou, Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? Jesus disse, não, eu vos digo que vocês deverão até 70 vezes 7. Jesus foi lá, quebrou o regramento
instituindo o princípio: não há limite para a prática do perdão. Quando esse homem aqui tenta estabelecer um parâmetro de obediência, Jesus estava indo além do que aquele homem estava tentando estabelecer. E por que a gente diz que ele estava tentando estabelecer isso? Porque quando você e eu fazemos perguntas, questionamentos, trazemos situações à reflexão, a qual nós já temos a resposta, significa dizer que a resposta que nós temos sobre aquilo que nós estamos perguntando não é satisfatória ao nosso próprio coração. Eu estou filosofando hoje, hein? Mas é isso. Toda vez que você traz um questionamento com algo que você já sabe, é que você mesmo não está convencido daquilo que você está dizendo. Ou seja, aquele homem disse a coisa certa para Jesus, mas do fundo do seu coração, de repente ele não acreditava mesmo que era isso que ele deveria viver. De repente ele pensou: será que Jesus vai me dar uma regra mais facinha? Porque não era fácil. Os 2 grandes mandamentos, eles resumem toda a Bíblia. Eles não resumem só os 10 mandamentos. Os 2 grandes, os 2 maiores, amar a Deus acima de todas as coisas, significa, meu querido, a sua vida não é mais tua. Você não tem direito de absolutamente mais nada sobre a tua própria existência. A única coisa que você só pode agora é tomar a decisão de adorar a Deus, que é o dono da sua existência. E ao teu próximo, a partir do momento que você entendeu quem Deus é na sua vida, o próximo deveria se tornar o alvo do seu coração e não a limitação da tua convivência social. Muitas pessoas fazem do próximo um limitador de convivência pessoal. Ontem, a gente batendo um papo aqui, foi gostoso, né? O tempo do culto, aí depois a turma comeu um pastel, bateu um papo. E aí com os irmãos a gente estava conversando ali, e surgiu uma situação onde foi trazido que uma pessoa de repente que é mais conhecida, e de repente todo mundo tem uma impressão boa dessa pessoa. Nossa, que legal, que modelo, que exemplo. E aí de repente você foi lá e conheceu alguém da família dessa pessoa, e essa pessoa fala: ó, sabe de nada, inocente. Isso aí não é quem você pensa, não. Isso aí é ruim, não faz isso aqui legal. E de repente a expectativa que você tinha a respeito, criada daquela pessoa, desmorona. Nem sempre o próximo é aquilo que ele aparenta ser. Agora eu quero trazer para você aqui exatamente a provocação dessa reflexão, porque normalmente todos nós tentamos demonstrar, não é ser. E aqui que está a provocação, porque Jesus todo o tempo aqui trabalhou essa distinção. A gente está muito preocupado em demonstrar a nossa melhor fotografia, o nosso melhor retrato para as pessoas. Mas não necessariamente significa dizer que todos nós estamos dispostos a sermos a melhor prática viva da nossa vida, daquilo que nós cremos, e colocarmos isso em prática. Às vezes a gente até demonstra, mas nem sempre a gente está disposto a viver de verdade isso. E esse aqui era o conflito desse homem. A gente até sabe a verdade, mas a gente quer viver ela. Eu até sei o Evangelho, mas eu quero viver ele. Eu conheço a mensagem da cruz, mas eu estou disposto a levar a mensagem da cruz adiante. Quem é o teu próximo? E eu diria, eu não coloquei aqui, mas eu diria para você que o nosso próximo é todo aquele que Deus colocar ao nosso lado, para que nós possamos ser um instrumento de Deus para mudar a vida dessa pessoa. Senhor, quem é o meu próximo? Experimente fazer essa pergunta e você vai ter uma resposta muito interessante. Ele não vai dizer, muitas vezes ele simplesmente vai colocar essa pessoa na tua vida, e você vai começar a experimentar uma necessidade de servir
aquela pessoa que está ao seu lado, de procurar fazer o melhor por ela, de procurar mostrar o amor de Jesus para aquela pessoa. E, gente, a gente não é perfeito. Eu não sou, você também não é, a gente está longe disso. Só que quando Deus começa a nos moldar, algo interessante acontece. Porque do mesmo jeito que Jesus, e pensa uma coisa, que às vezes a gente olha para essas pessoas tentando questionar Jesus aqui, e a gente pensa assim, tá vendo? Jesus não suportava essas pessoas, ele queria que todo mundo fosse para o inferno. Não, Jesus amava aquelas pessoas. Porque Deus nos ama incondicionalmente. Ele ama as piores pessoas dessa terra, desejando salvá-las, desejando resgatá-las, desejando que elas abram o seu coração para que o Espírito Santo venha e traga uma obra transformadora sobre as suas vidas. Jesus não fica fazendo diferença, esse aí eu não suporto, Pai, se for possível afasta de mim esse cálice. Ele não fala isso de pessoas. Ele olha para todos nós e nos enxerga como alvo da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. É assim que Jesus nos vê. E Jesus estava ali naquela parábola, demonstrando para aquele homem que precisava haver uma mudança importante na sua vida, para que ele de fato vivesse. Você não vê no final da parábola que nós lemos, uma palavra de condenação de Jesus. Você não vê uma exortação de Jesus. O que Jesus disse no final? Faça isso e você viverá. Jesus deu um caminho de prática obediente para aquele homem, e se aquele homem de fato obedecesse aqueles princípios, aqueles mandamentos, ele poderia viver a plenitude de vida que Jesus estava trazendo. Só que nem sempre todos nós estamos dispostos a viver essa plenitude de vida. E nessa manhã, nós vamos descobrir como Jesus, através dessa parábola, redefine completamente a nossa compreensão sobre proximidade, compaixão e amor verdadeiro. Em primeiro lugar, a parábola do bom samaritano, ela revela a verdade prática que nos traz plenitude de vida, ou vida plena. Vamos lá. Versículo 25 ao 28 agora. A gente não vai ler tudo de novo, vai ficar aqui na tela para você acompanhar. Mas aqui começou o questionamento. O homem então trouxe a Jesus, só que é interessante, porque esse homem não estava com eu não só estou com uma dúvida pessoal aqui, que eu queria muito que Jesus respondesse. Como o texto começa a dizer, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Esse homem estava ali para prejudicar Jesus. Em todo momento do ministério de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam sempre buscando um motivo para acusar Jesus dos seus ensinamentos. E ali não era diferente. Ele estava ali com esse intuito. Quem sabe hoje eu pego Jesus no pulo aqui, e ele vai tropeçar e nós vamos ter com o que acusá-lo. Só que Jesus sempre aproveitava cada oportunidade de uma forma extraordinária. Jesus aproveitava os questionamentos mais ardilosos para informar a mensagem de vida, de salvação, não só para quem de forma maldosa o indagava, mas para todas as pessoas que estavam à sua volta, inclusive eu e você, que 2000 anos depois estamos tendo o privilégio ainda de ouvir esse ensinamento, essa mensagem. E qual que é o ponto? A plenitude de vida que essa mensagem nos ensina, ela vem exatamente no sentido de que a obediência aos 2 grandes mandamentos, ela define completamente o plano redentor e o desejo do Deus Salvador de reconciliar o homem caído consigo mesmo. E olha que interessante, alguns pontos aqui que esse texto inicialmente dos versículos 25 ao 28 nos trazem. Não está aqui na tela isso, mas eu vou compartilhar com você. Primeiro, teoria sem prática. Esse homem conhecia o que precisava ser feito, mas ele não praticava aquilo que ele conhecia. Lembram quando Jesus falou sobre construir casas? O que ele disse? Que o prudente que constrói a casa na rocha é aquele que ouve as palavras de Jesus e as
pratica. O intérprete da lei não era prudente. O intérprete da lei, ele não tinha problema com o conhecimento teórico. Ele conhecia a lei, ele era um intérprete. Ele se preparou para isso. Ele sabia explicar verdades profundas do que estava escrito na lei. O problema dele é que aquilo que ele sabia explicar, ele não conseguia viver. Muitas vezes, nós acabamos vendo os teólogos de sofá e câmera, pessoas ensinando verdades, supostas verdades, que no final das contas elas não são praticadas. Pessoas que pregam aquilo que elas se querem, e eu não estou dizendo vivem da forma plena, porque aqui não sobrava eu, você e ninguém. Ninguém aqui tem condição de ser plenamente obediente a tudo que a Bíblia ensina todo dia, toda hora. Mas a questão é, você tem o desejo no teu coração de querer obedecer ao Senhor, de querer fazer algo diferente na sua vida, de querer ser transformado? Se esse é o desejo do seu coração, é isso que Deus está analisando, e não o fato de que você não seja perfeito ou eu. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos num caminho da santidade, estamos no caminho da transformação, estamos sendo moldados pela graça de Deus. E aqui existe uma questão, a diferença entre o saber e o fazer. Jesus falou, beleza, faça isso e você vai viver. Você sabe a teoria? Ótimo, pratique. As perguntas que a gente faz, como eu já disse no começo, elas acabam revelando o nosso coração, acabam dizendo muito mais de nós mesmos do que a gente imagina. Vocês lembram, aqui eu vou trazer para vocês, é só uma ilustração, tá? Não tem base bíblica para o que eu vou falar agora, mas só para você entender. Aqui é para pessoal aí que assistiu o filme do Homem-Aranha de muitos anos atrás, não é esses mais novos não. Lembra que uma época o Homem-Aranha perdeu os poderes dele? Quem assistiu o filme? E ele foi no médico, porque ele não conseguia mais soltar os poderes. E ele começou a contar uma história para o médico. Doutor, tem um amigo meu que ele acha que ele é o Homem-Aranha. E esse meu amigo perdeu os poderes. E aí no final de tudo o médico virou para ele e falou assim, meu amigo, tal. Ou seja, falou assim, você está achando que você está enganando quem? E muitas vezes nós estamos assim. Às vezes a gente quer terceirizar o negócio e falar, não, sabe o que é? Tem muitos irmãos que vivem situações assim. E às vezes, meus irmãos, o primeiro passo da gente transcender a barreira da teoria para a prática efetiva é a gente reconhecer que a gente não está praticando o que deveria praticar. De repente ele deveria ter chegado para Jesus e falar assim, Senhor, eu sei que eu tenho que amar a Deus acima de tudo e ao meu próximo, mas eu não estou fazendo isso. Como que eu posso ser transformado e passar a viver em obediência aos teus mandamentos? Percebe a diferença? Ah, pastor, mas ele perguntou, o que eu faço? Ele perguntou sobre a eternidade para um mestre da lei, que Jesus era, conhecedor, ele era um rabi, um mestre por excelência. Jesus traria exatamente o princípio da obediência plena aos mandamentos. A questão é que às vezes a gente está fazendo pergunta, mas não está fazendo a pergunta certa. Às vezes a gente de forma muito aleatória está questionando coisas que lá no fundo a gente já sabe que não vão produzir mudança, enquanto que na realidade nós temos que trazer a vida, a nossa condição e falar, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou praticando aquilo que eu sei. O Senhor sabe que eu não estou falando como eu poderia falar a mensagem que o Senhor me deu. O Senhor sabe que eu não estou espalhando o teu amor. Ou seja, quando a gente passa a ter essa postura diante de Deus, a nossa condição muda. Porque Jesus passa a nos olhar então e dizer, agora você está pronto para o processo de transformação. Porque agora você reconhece que o que você sabe não significa nada se você não colocar em prática. A parábola do bom samaritano, em segundo lugar,
ela revela a nossa capacidade de superação nele, em Deus. Sabe quando você ouve pessoas, os coaches da vida, porque você é muito bom, você é muito especial, as abobrinhas que você costuma ouvir na internet, você é o ponto fraco de Deus, isso é tudo aberração bíblica, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é coach, isso é PNL, programação neurolinguística. Se você ficar feliz, se sentir bem, e não vai mudar a sua vida. Não vai mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos pobres, cegos e nus diante do nosso pecado. Não somos nada diante de Deus. Você não é o ponto fraco de Deus. Você é o alvo da misericórdia e do amor incondicional de um Deus eterno, todo-poderoso, que nunca precisou de nós, mas nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para mudar a nossa condição eterna, de condenados ao inferno, para lavados e remidos no sangue de Jesus, para sermos salvos com Jesus Cristo. Essa é a verdade bíblica. E isso não faz ninguém se sentir bem, porque isso aí joga eu e você na lona. Você e eu somos miseráveis, pecadores, carentes da graça de Deus. E graças a Deus por isso, porque quando a gente chega a essa conclusão, é quando a gente começa a viver uma época de mudança e transformação na nossa vida. Enquanto você fica se enchendo de mensagens que só preenchem o seu coração de autoajuda, de mensagem motivacional e que não leva você para lugar nenhum, você vai continuar sentindo o vazio do tamanho do mundo, mesmo dentro da igreja. Nós vivemos uma geração de cristãos cheios de mensagens que os inflam e totalmente vazios da presença restauradora de Jesus. Talvez as igrejas nunca estiveram tão cheias de pessoas e ao mesmo tempo pessoas tão vazias da plenitude que Jesus gostaria de nos encher. Só que Jesus só começa a nos encher a partir do momento que nós decidimos nos esvaziar. Enquanto você não tomar a decisão de se esvaziar a você mesmo e deixar a graça do Senhor inundar o teu ser, e aí sim, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda. Quando o Espírito Santo começar a encher a tua vida, você vai ser alguém extraordinário, um instrumento nas mãos de Deus, uma bênção nessa terra, vai ser sacerdote real, nação santa, igreja do Senhor, você vai ser boca de Deus nessa terra. Mas quando o Espírito Santo encher você, fazer a graça dele transbordar através da sua vida para a vida de outras pessoas, você vai ter uma mensagem viva que vai estar sendo pregada, transmitida através da tua experiência de vida para as outras pessoas. Isso é capacidade de superação nele. Ou seja, não tem a ver com o que você é capaz de fazer por você mesmo, tem a ver com o que você aprendeu, e se render aos pés do Senhor e deixar Ele preencher o teu coração, a tua vida, te ensinar o caminho certo da palavra de Deus para você seguir. Primeiro problema desse camarada aqui nesse tópico, a raiz da autojustificação. Ele estava mais preocupado em se explicar para Jesus do que qualquer outra coisa. E é o que normalmente a gente tenta fazer no dia a dia. Você já percebeu como a gente tem a tendência de querer mostrar que a gente é bonzinho para Deus? Você já se pegou orando assim alguma vez? É que eu sei que vocês são mais crentes que eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando porque eu já me peguei em situações assim. Então talvez eu esteja julgando você, porque talvez você nunca fez isso. Mas eu já fiz, algumas vezes. Chegar e falar: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tentado fazer tal. O Senhor sabe que eu estou te buscando. Mas meu irmão, lá no fundo, eu mesmo, algumas vezes que eu estava falando isso, irmãos, era tão feio que nem eu acreditava no que eu estava falando. Eu sei que, por isso que eu estou falando, eu acredito que você nunca passou por isso. Eu já vivi essas experiências. De eu me pegar orando e nem eu estar acreditando no que eu estava falando. Porque eu falei assim: mas
Eu sei que não é verdade isso que eu estou falando para Deus. Deus conhece o fundo do meu coração, não preciso falar nada para Ele. Ele sabe que nem eu acredito nisso que eu estou dizendo agora. E aí você vai falar assim, pastor, então, o que você está fazendo aí em cima falando? Então, porque em alguns momentos da vida, é bom quando a gente aprende que a gente está sendo tão hipócrita, e está se enganando, e achando que engana o próprio Deus, querendo passar uma boa imagem, uma imagem de bom moço para Deus. Olha Deus, eu sou bonzinho, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Senhor, olha, eu sou obediente a todos esses mandamentos que o Senhor está falando, desde a minha infância, eu sou obediente. Ah, ótimo, então vai lá. O que ele falou para o jovem rico? Dá tudo o que você tem para os pobres, e depois você vai ter um tesouro no céu e me segue. O que o jovem fez? Vazou na braquiara. Mentiroso, você não ama a Deus acima de todas as coisas, porque se amasse, tinha obedecido, mas não fez. Percebe como a gente precisa ter processos de superação no próprio Deus, quando o nosso coração se confronta diante da graça dEle, a gente fala, Senhor, eu não estou te obedecendo como eu deveria. Eu passei por essa experiência ontem à noite. Final da noite a gente saiu daqui, voltou cansado para casa, e eu dei prioridade para algumas outras coisas. Ontem esqueci de fazer uma coisa que eu tinha me comprometido a fazer comigo mesmo e com Deus. Não era nem que eu tinha marcado com alguém, nada. Eu cheguei no final da noite e falei, Senhor, que vacilo, eu esqueci de tal coisa. E você vê, Deus nem me fulminou, eu estou aqui ainda. Mas eu falei para Deus, eu vacilei, eu esqueci. Porque eu tinha me comprometido a fazer uma coisa e eu não fiz. Chegou hoje cedo, falei, ó Deus, eu não brinquei, né, como diz a tua palavra, antes tarde do que nunca, porque não está escrito isso. Mas eu pensei comigo, olha, melhor eu arrumar agora, porque ainda dá tempo que eu estou vivo. Deixa eu cumprir o que eu me comprometi a fazer aqui, mesmo que de forma tardia, porque eu tinha me comprometido a fazer algo e tinha que fazer. E era algo entre eu e Deus sabia que eu precisava daquilo. Deus não precisa dos nossos compromissos. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. Deus se alegra quando a gente dispõe de um tempo em obedecê-lo e agradar o seu coração. E quando a gente faz isso de coração livre, não com peso, não com obrigação, não com medo. E ontem foi o que o meu coração virei, Senhor, eu vacilei, ou como Batata teria dito, ramelei na missão, né? E seria isso mesmo. E sabe quando a gente dá umas vaciladas com o próximo? Quando a gente precisa superar em Deus algumas coisas no coração, quando a gente começa a dizer algumas frases assim, como por exemplo, essa pessoa ela não merece minha ajuda. Essa pessoa causou isso para ela mesma, isso é problema dela. Isso não é minha responsabilidade. Eu tenho as minhas próprias preocupações para resolver. E com isso, eu não estou dizendo que você tem que assumir todos os problemas de todas as pessoas em todo o tempo, em toda hora, em qualquer situação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, toda vez que Deus colocar uma situação diante de você e que vai exigir superação, e o que é a superação na prática aqui? Vai ter que dedicar mais de você mesmo daquilo que você nem imaginava que você seria capaz de fazer. E quando você menos espera, você está fazendo. E você está se doando. E você está servindo outra pessoa. E você está fazendo por quem não merece algo que por você mesmo você não faria. Mas você vê, você está fazendo. É disso que a gente está falando aqui, é superação. Superação no sentido de você quebrar as barreiras do que você julga digno. Como, por exemplo, aqueles primeiros homens da parábola, o sacerdote e o levita. O que eles queriam fazer?
Se eu for ajudar o cara semi-morto, eu fico impuro. Aí eu não vou poder oferecer minha adoração para Deus. Você sabe o que é mais engraçado? É que um dos atos de maior adoração que eles poderiam ter proposto ao Senhor seria resgatar aquela pessoa que estava precisando de ajuda. Mas eles estavam mais preocupados com o sacrifício no templo do que com uma atitude de serviço e de bondade, de misericórdia que estava acontecendo fora das paredes do templo. Superação aqui na prática para mim e para você, meu irmão, nessa manhã, é o fato de que eu e você precisamos, urgentemente, olhar mais para as pessoas que estão caídas à nossa volta e entender em Deus que eu e você precisamos ser um instrumento de cura, de restauração e graça para quem Deus colocar ao nosso lado, porque quando Deus colocar o próximo do teu lado, seja a boca de Deus, seja instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Não tente achar barreiras, crie pontes para abençoar quem precisa de você, porque foi Deus que colocou essa pessoa. Jesus nesse ponto, quando a gente fala de superação, porque ele quebrou 3 barreiras aqui interessantes. A primeira, religiosa. O sacerdote e levita, figuras respeitadas, passaram de largo, porque os títulos teológicos, as posições deles, não garantiam um coração compassivo. Você ser membro da igreja e ter cargo na igreja, função na igreja, não faz de você um crente. Parece que o Newton falou alguma coisa parecida com isso hoje de manhã, né, Newton? Eu estava ali atrás, mas estava aqui, ó. Essa orelha pequena que Deus me deu aqui, ó, estava escutando um pouco. Ser membro da igreja não te garante nada, não. Diz respeito a algumas coisas, quem sabe. Mas o que mais define a mim e a você como cristãos, não é o cargo que a gente ocupa ou a membresia da igreja, mas as atitudes que revelam Jesus através da nossa vida. Segundo, barreira racial e cultural. Gente, quando Jesus fala que o salvador aqui da pátria, o herói, foi um samaritano, aí ele não botou só uma carreta, ele botou um transatlântico dentro da luva e bateu na cara do mestre da lei. Porque estava falando assim, ó, vocês têm a palavra de revelação para o mundo e não passam de inúteis. Vocês eram para ser os arautos do Deus de Israel na terra, levando a salvação aos gentios. Vocês são inúteis. O samaritano faz mais do que vocês. Barreira da conveniência. O que o samaritano fez? Perceba que o samaritano teve atitudes práticas. Ele viu a necessidade daquele homem, sentiu compaixão por aquele homem caído, agiu. Ele não falou assim, Senhor, tenha misericórdia dele, e saiu andando. Ele colocou sobre o seu animal aquele homem, sacrificou parte do seu tempo e da sua viagem, porque foi à hospedaria, e perseverou, pagou do bolso, falou, ó, cuida dele, e depois eu volto ainda para ver o resultado. Se faltar alguma coisa para acertar, deixa comigo. O que Jesus estava ensinando para aquele mestre da lei? Ele estava dizendo, ó meu amigo, é melhor que você conheça menos e pratique o pouco que você conhece, do que conhecer demais e não fazer absolutamente nada. Pastor, então eu não posso conhecer muito da Bíblia? Estou falando isso. Estou falando que às vezes você vai conhecer grandes PhDs em teologia, mas essa pessoa não fala do amor de Jesus para uma pessoa que está na rua, que está fora. Aí ela conhece o mundo teológico, e ela não sabe na prática o que isso significa, não faz sentido nenhum. Por último, a parábola do bom samaritano revela a graça que nos torna misericordiosos. Jesus perguntou, qual dos 3 ganhou o prêmio? E aí que foi, sabe o que é engraçado? Jesus usou 3 personagens, correto? Qual que era o nome do samaritano? Qual era o nome dele? Era misericordioso, não era? Foi ele que inventou esse nome.
Sabe por que ele falou que teve misericórdia? Para não falar o samaritano. Porque para um judeu, reconhecer um ato bom e divino, feito pelas mãos de um samaritano, era quase que uma aberração. Jesus perguntou: quem fez a boa ação? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E ele disse: é o que teve misericórdia dele. É como a gente costuma fazer com as coisas, quando a gente não quer reconhecer, mas se dá por vencido e meio que falar: tá bom, vai, você já sabe, agora você vai ficar falando para mim que você sabia que você estava certo. Foi o que mais ou menos esse cara respondeu para Jesus. Mas olha que interessante, quando Jesus então fala: beleza, é o que teve misericórdia, então faz a mesma coisa. Já que você entendeu agora que a misericórdia é quem deve imperar acima de qualquer legalismo, de qualquer religiosidade, de qualquer coisa, então viva pela prática da compaixão e da misericórdia. Aí Jesus muda a perspectiva, porque a questão não é identificar quem merece o nosso amor, mas nos tornarmos pessoas que amam sem restrições. Então o cara faz a pergunta: quem que é o meu próximo? Quem que eu tenho que amar? Como é que é? É só os judeus que eu tenho que ajudar? Aí Jesus fala assim: para de criar muros e entenda que a graça de Deus faz com que cada um de nós se torne uma fonte a jorrar água viva. Aqui eu estou trazendo verdades que Jesus ensinou em outros momentos, mas para a gente poder entender que o papel nosso como cristãos vai além das limitações às vezes que essas paredes aqui impõem. Meu irmão, não adianta você ser um bom crente aqui de domingo durante 2 horas, se durante a semana a graça de Jesus não transbordar através da tua vida. Aí não vai fazer sentido nenhum você estar aqui e eu também. Agora, quando nós estamos pelo nosso testemunho de vida levando Jesus para as pessoas, aí o que você faz aqui é muito importante, porque quando a gente vem celebrar, aí é um povo que está transmitindo tanta graça lá fora, tanto amor lá fora, servindo pessoas, que quando esse povo se reúne num ato de adoração, meu irmão, o céu estremece, e a glória de Deus se manifesta, porque a palavra de Deus está sendo obedecida, Deus se agrada, e Deus vai visitar e abençoar o seu povo que o obedece e que o serve. Isso é uma coisa, parece até óbvia, mas isso é extremamente necessário. Jesus chama aquele homem à ação: vai tu e faze o mesmo. Ou seja, antes de muitas palavras nós precisamos praticar. Para concluir, a parábola do bom samaritano não é apenas sobre ajudar as pessoas necessitadas. A gente não está falando de serviço social aqui, não é isso, não é somente isso. É sobre uma revolução completa da nossa maneira de ver o mundo. Jesus nos convida para parar de calcular os limites do amor e começar a viver o amor sem limites. Ele mesmo é o exemplo máximo disso. O Deus que se fez homem, que se aproximou de nós quando estávamos caídos à beira do caminho, que pagou um preço que não podíamos pagar e que continua cuidando de nós. A pergunta que fica para cada um de nós hoje não é quem é o meu próximo, mas de quem eu posso me aproximar hoje. Porque no reino de Deus, proximidade não é uma questão de geografia ou afinidade, é uma questão de decisão. Se você decidir ser um instrumento de Deus para quem está ao seu lado, Deus vai começar simplesmente a colocar as pessoas e as situações. E fique tranquilo, meu querido, a bênção de Deus não acrescenta dor. Se Deus te colocar uma missão para cumprir, Ele não vai dar nada que você não possa fazer, e pelo contrário, Ele vai oxigenar o teu coração, Ele vai trazer alegria para a tua vida. Quando você estiver transmitindo a alegria de Jesus para alguém, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a transbordar o teu coração, você vai ter contentamento, uma fonte inesgotável de contentamento. E quanto mais você fizer isso, mais você vai perceber o quanto Deus ama a sua vida e as pessoas à sua volta, e você vai compartilhar esse amor para quem precisa. Para você colocar em prática essa semana, e eu também, identifique os seus samaritanos aí.
as pessoas que estão passando. Aí você vai dizer, peraí, eu não tenho que identificar quem precisa de ajuda? Sim, mas comece a identificar pessoas que devem se tornar samaritanos na vida de outros. Identifique pessoas para você discipular, para você revelar o amor de Jesus, ações práticas. Ensine essas pessoas para que eles se tornem samaritanos de outros. Observe os caminhos aonde você está indo e peça para Deus te dar um discernimento claro de quem são os próximos que estão sendo colocados nesse caminho. Calcule a boa medida de óleo e vinho que você tem que carregar, para poder eventualmente levar a cura para quem estiver precisando no meio da caminhada. E além disso, se comprometa, se for necessário, ir até a hospedaria, para levar esse cuidado além daquilo que você imagina. Sabe o que é isso? É Deus tirar eu e você da zona de conforto e nos fazer agentes de transformação nessa terra, onde a gente possa levar Jesus de uma forma efetiva, o amor dele, a mensagem dele, para quem precisa ouvi-lo. Por último, o verdadeiro bom samaritano é Jesus, aquele que verdadeiramente se aproximou de nós, quando estávamos feridos pelo pecado. Sua compaixão por nós é o modelo para a nossa compaixão pelo próximo. Jesus um dia te perdoou, Jesus um dia te restaurou, Jesus um dia transformou a tua vida. Você sabe o que você tem que fazer a partir de agora? Use da mesma compaixão, use da mesma graça que Jesus demonstrou para a tua vida, e leve o amor de Jesus para quem precisa. Vamos ficar de pé. Essa ceia vai ser especial. É a ceia onde você e eu vamos ser convidados por Jesus a um tempo novo de vida com Ele, aonde eu e você podemos ter o privilégio de falar: Senhor, eis-me aqui. Quando você comer o pão e beber o cálice, você vai poder dizer: Senhor, me ajuda a levar essa mensagem até que o Senhor venha. Me ajuda a ser um instrumento nas tuas mãos de compartilhar o teu amor. E Deus vai certamente ouvir essa oração que você vai fazer, e você vai vivenciar experiências extraordinárias com Jesus. Hoje, como é a primeira ceia dos nossos batizandos, e falando em batizandos, teve mais uma, porque a Isadora foi batizada no domingo passado. Eu quero chamar os irmãos que vão servir a ceia conosco aqui, por favor. O Edilson ganhou um presentão domingo passado, foi aniversário dele. E a Isadora foi batizada no domingo passado. Meus irmãos, a história é muito linda. Tem pastor que às vezes é meio orgulhosão. Gente, eu fiquei tão feliz. Pastor, aonde o Edilson se converteu, aonde ele casou, apresentou a Isadora, pequena, bebê. Eu estava tão feliz de ver aquele pastor podendo fazer o batismo dela. E às vezes tem pastor que é presunçoso: não, quem tem que batizar sou eu. Meu irmão, o dono das almas é Jesus, não somos nós. Mas eu estava tão feliz, e aí aquele pastor me surpreende. O Edilson me salvou pela graça, porque ele falou: o irmão vai entrar na piscina comigo, e eu não tinha levado nada. Eu estava despreparado. Aí o Edilson falou: pastor, eu conhecia ele, eu já trouxe uma roupa reserva, sabendo que ele seria capaz. Eu falei: por que você não me avisou então, né? Mas foi uma bênção. Aí eu e o pastor pudemos batizar juntos a Isadora, e para mim foi um privilégio, porque nós estamos aqui acompanhando a família. Mas eu fiquei muito feliz de ver o pastor deles podendo fazer esse momento. É uma bênção isso, meus irmãos. A gente tem que entender que o reino é maior do que nós. A gente não é o centro do reino, nós fazemos parte desse reino. E o rei
é maior do que todos nós e digno de toda a glória, de toda a adoração. Então quando a gente vive essas experiências, foi cansativo, foi longe, né? 5 horas de viagem, ida e volta no domingo. Mas foi tão gostoso a gente ver aquele tempo tão especial, não só na vida dela, de outras pessoas que se batizaram lá também. E hoje a gente está vivendo essa experiência aqui. Então eu quero convidar a Isadora aqui, o Mateus, o Miguel, a Dai. E nós vamos agradecer, eles vão ser os primeiros a se servir. E depois todos aqui que são batizados, estão em comunhão com o Senhor, são mais do que bem-vindos a participar da ceia do Senhor conosco. Mas a gente quer orar com eles aqui à frente. Pode vir aqui, Isadora, por favor. E o André também, vem aqui, André, porque nós vamos recebê-lo como membro hoje também. O André veio da nossa igreja lá de Rio Grande do Sul, pastor Jonathan, meu amigo. Aí André também junto. O André já era membro da igreja lá, já está vindo a alguns cultos conosco e vai se tornar membro aqui da igreja, junto com os nossos queridos que foram batizados aí. E nós queremos ouvir uma palavra da igreja, porque nós somos batistas. E eu preciso saber se existe uma proposta para a aceitação dos novos membros. A palavra está, tem proposta, apoio, proposta contrária nunca há e nunca vai haver. Levante a sua mão. Dê um aplauso a Jesus, querido. Nós vamos orar por eles. E vai ser a primeira ceia do André aqui conosco, a primeira ceia dos nossos batizandos também. E vai ser um tempo de festa. E nós queremos agradecer, Jesus. Obrigado porque o teu sangue na cruz proporcionou que um dia nós tivéssemos a nossa vida transformada pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça que nos alcançou. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado pela vida do André, obrigado pela vida do Miguel, da Daiane, Senhor, do Mateus, obrigado pela vida da Isadora, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor continua salvando e levantando crianças, jovens, adultos, filhos e filhas do Senhor, para o serviço do teu reino. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente, e que eles sintam sempre o teu amor em te servir, o amor de estar na tua casa, o amor de espalhar a tua mensagem para o perdido. Deus amado, usa a vida deles como instrumento das tuas mãos. Nós agradecemos pela vida deles, em nome e no amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê mais um agradecemos por esse pão, por esse cálice, que nós fazemos memória, Senhor, da tua entrega naquela cruz. Esse pão que simboliza o teu corpo, que foi preso naquela cruz, que foi partido ali na cruz pelos cravos. Esse cálice que representa o teu sangue vertido naquela cruz. Senhor, muito obrigado, porque nós éramos indignos, nós éramos perdidos, condenados. O Senhor, naquele ato de amor e entrega, nos fez filhos, amados, perdoados e salvos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Louvado seja o teu nome. Coma do pão, querido, em nome de Jesus. Lembre-se, querido, quando você olha para esse cálice, que era para mim e para você estarmos naquela cruz, não era para Jesus estar ali.
mas Ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas dores, a maldição da condenação eterna. Ele tomou sobre si naquela cruz, para que nós pudéssemos ser benditos de Deus, filhos amados. Quando esse sangue foi vertido na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora nós temos acesso a entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Eu e você podemos estar diante de Deus Pai Todo-Poderoso e clamar: Abba, Pai. Quando você beber esse cálice, lembre-se que esse precioso sangue te salvou da condenação eterna. Beba do cálice, querido, em nome de Jesus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Só Ele. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paula, vem aqui rapidinho. Ela vai dar um recado, depois eu vou entregar os certificados e a gente vai estar orando. Glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Há 2 semanas atrás nós começamos a reativar a campanha do Quilo de Amor. Eu vim no domingo eu vim com a cesta vazia, não havia nenhuma cesta, não havia alimentos. E o Senhor está movendo corações nessa igreja, porque o povo dessa igreja é um povo de Deus. É um povo chamado, separado e ungido para estar diante da presença de Deus com autoridade, com decência, com glorificação ao nome desse Deus. E no domingo passado, eu consegui arrastar a cesta até aqui. E 2 famílias puderam ser contempladas com o alimento. Para a honra e glória do Senhor Jesus, essa igreja está se mobilizando. E algo extraordinário está acontecendo. E hoje, eu não consegui arrastar. Eu não consegui trazer aqui para a honra e glória do Senhor.
Ali, eu contei, 5 famílias vão poder ser agraciadas com a ajuda. Que o Senhor multiplique no celeiro de cada irmão. Que você venha com esse espírito de chegar aqui na igreja já glorificando a Deus com o quilo do alimento. E Deus vai fazer algo extraordinário na vida de cada um. Não porque nós pregamos a prosperidade aqui, mas porque o Senhor é fiel. E a palavra dele fala que aqueles que estão glorificando, estão na casa, estão servindo, o Senhor se agrada e se move em nosso favor. Muito obrigada, gente. E semana que vem que seja mais e na outra semana muito mais. Louvamos a Deus por cada um de vocês. Glória a Deus. Ao generoso o Senhor prosperará e Ele terá ainda mais para poder abençoar quem precisa. Os batizandos, os 4, que a Isadora vai ganhar certificado também. Eu batizei, eu dou certificado. Venham aqui receber, por favor, Daiane, Miguel, Mateus, Isadora. Cadê vocês? Tirar a foto aqui bem bonita. Ó, Miguel, com essa minha assinatura e mais 100 mil reais você compra um carro 0 km. Mateus, cadê Isadora? Isadora. Cadê a Isadora? Onde ela está, Edilson? Está lá. Sem a Isadora não dá para fazer a foto. Chama a Isadora. Já viu, com a minha assinatura, Miguel? Pode, confia. Se você botar a sua aí com mais 20 mil, você compra um carro melhor ainda. Vem, Isadora. Isadora. Vamos tirar uma foto bonita aqui. Meus irmãos, nós vamos orar para encerrar. A gente passou uns minutinhos hoje, mas com tudo que a gente vivenciou hoje aqui, não tinha nem como ser diferente. Deus é muito bom conosco. Vamos ficar todos em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa manhã. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre cada vida, sobre cada família. Pai, um tempo de tanta celebração, de gratidão. Eu sei que isso vai ficar marcado nos nossos corações, tudo que o Senhor tem feito, e vai continuar fazendo ainda, porque o Senhor é bom. Abençoe o nosso povo, abençoe cada família aqui, abençoe o Acampa essa semana, a reunião hoje à tarde do Acampa, tudo que temos que preparar durante essa semana, vai à nossa frente, e que vivamos dias especiais, extraordinários, na tua presença no próximo final de semana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito, seja com toda a igreja que ama Jesus. E o povo de Deus diz: dá mais um aplauso para Jesus, querido. Glória a Deus. Deus abençoe e dê um abraço em pelo menos 10 pessoas antes de você ir para sua casa, em nome de Jesus.